Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. E hoje nós vamos falar de um departamento do mercado que está crescendo em um nicho, assim, bastante interessante, que é e desafiador, devo dizer, que é o de games. Não poderia ser, né? Mais desafiador e competitivo do que o mercado de games. No Brasil, está crescendo absurdamente e na época da pandemia a gente observou que teve um crescimento ainda maior. Então, a gente trouxe hoje como convidado especial para conversar com vocês o Leandro Silva. Leandro é fundador e CEO da Sports Maker, que é uma empresa que promove jogos eletrônicos. E eu vou deixar o Leandro, então, falar para vocês diretamente e explicar como é que ele entrou nesse mercado e vem enfrentando os desafios de um mercado tão competitivo e que traz tanta indústria potente, estrangeira, né? Com um potencial de investimento em negócios bastante abrangente. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado a você, Flávio, você e todo mundo que está acompanhando a gente, né, nesse momento. Então, é um prazer poder estar aqui falando em nome do mercado, né, falando um pouco, explicando um pouco mais esse nosso cenário, né. A gente aqui é uma empresa que faz eventos e campeonatos de esporte eletrônico. Então, nesse momento aí de pandemia, estamos acabando nesse minuto aqui. Semana passada entregamos mais um evento. Enfim, foi super legal. Aliás, posso até dizer que foi o primeiro campeonato de Valorant na TV aberta, né? A gente conseguiu entregar um campeonato bem legal. E esse momento ele está oportunizando várias coisas, né? A gente está se reinventando em função da pandemia. E, enfim, a gente começou a nossa história um pouquinho lá atrás, né? Eu já estou nessa indústria de games desde o início de 2014, já se vão aí 8 anos fazendo isso, né? Que é um prazer poder trabalhar com games, com jogos eletrônicos. E eu mergulhei de cabeça nisso desde o início. Eu costumo dizer que eu deixei alguns filhos aí pelo caminho, né? Os filhos criados nessa indústria. Competições aí de esportes eletrônicos que hoje ainda estão num formato exatamente como era há 8 anos atrás, mas com um nome maior. Enfim, a gente teve a oportunidade de trabalhar com esse campeonato lá atrás, né? Trazer isso para o Brasil, para a maior feira de games da América Latina. Foi um prazer, né? Poder participar desse desenvolvimento todo lá atrás. E aí isso veio trazendo oportunidades, né? A gente foi se reinventando, foi melhorando, aprendendo, foi criando relacionamento. E hoje a gente, com a Sports Maker, a gente traz eventos e campeonatos de esporte eletrônico, né? O foco realmente hoje está sendo campeonatos online, né? Nesse momento de pandemia. Estamos trabalhando dessa forma. Fizemos agora a 3ª edição, desde o lançamento da empresa, né? E originalmente a gente já buscava, desde 2019, trazer um projeto para um evento bem bacana, presencial, que ainda vai vir por aí, né? Ele está realmente aguardando o seu momento. Nós pudermos, né, aglomerar, vamos ter aí um evento sensacional pela frente. Leandro, deixa eu te fazer aquela pergunta clássica. Você era o jogador viciado em game? Como é que era essa história? Eu sempre joguei videogame desde garotinho, né? Eu sou daquela geração que pegou ainda, não sou tão antigo assim, mas eu peguei realmente o Atari. Então, comecei com o Atari lá de trás, depois a gente foi acompanhando sempre essa indústria, então sempre joguei. Nunca fui um jogador hardcore, um profissional, né? A minha praia, a minha história com os jogos, enquanto jogador, sempre foi no casual. Então, a minha experiência e como é que eu aplico isso hoje é o expertise que eu tenho de negócios, de eventos, né, para fazer acontecer campeonatos. Então, eu tenho aqui no nosso time, por exemplo, jogadores que me dão surra, né? A minha praia realmente é fazer um evento bacana, de qualidade de pé. Eu apanho para eles no jogo, eu deixo eles ganharem. Falo que eu deixo eles ganharem. Eu realmente tenho essa dedicação mais casual em relação a outras pessoas, por exemplo, aqui do meu time. Mas foi aquela paixão de infância, né? Você foi se envolvendo com o mercado e acabou fazendo disso a sua carreira, né? E a sua oportunidade de negócios. Então, pois é, perdão. Pode falar. Não, pode falar. Completando, pegando esse gancho aí, exatamente isso. Eu tive uma oportunidade de me aproximar um pouco mais com o esporte eletrônico
nos Estados Unidos, um período que eu morei lá por 5 anos, né, fazendo uma outra atividade, voltada para a área de ensino, enfim. E quando voltei para o Brasil, eu percebi que aqui estava começando a aquecer essa indústria, então surgiu um casamento perfeito, no momento certo, né? E aí eu comecei essa trajetória aqui no país, no momento em que o Brasil estava começando a realmente ter um interesse mais forte. Isso começou ali por volta de 2012, 2013, então eu peguei bem o iniciozinho do principal momento, né, de crescimento dessa indústria no país. E aí a gente foi caminhando. E deixa eu te perguntar, você vê ainda muita diferença do mercado lá fora para o Brasil? Sim, na verdade existem nichos, né? Existem momentos diferentes. Eu acho que o Brasil hoje, o povo brasileiro, né, de um modo geral, até muito em função desse momento da pandemia, ele passou a ter um contato maior com os games e os esportes eletrônicos, né? Isso realmente foi fato. A gente experimenta muito isso em conversas totalmente fora do contexto de trabalho em si, quando perguntam, mas como é que funciona a sua empresa, o que você faz? E aí até pouco tempo eu percebia que ainda era um universo muito distante para muitas pessoas aqui no Brasil. Mas a pandemia ela trouxe algumas oportunidades nesse sentido, né? Acho importante frisar, eu estou dizendo realmente oportunidades neste sentido. A gente De está falando de um negócios. momento grave, né? Exatamente. Exato. Não Totalmente vamos sensível. nem entrar nesse tema que é uma tragédia para todo mundo. Mas, exatamente. Então, nesse momento, né, pela população estar mais reclusa, estar em casa, tendo oportunidade de experimentar alguns conteúdos, como séries, por exemplo, né, que talvez não tivessem tanto tempo no dia a dia, então isso oportunizou que muita gente se permitisse, eu acho que a palavra ideal é essa, houve uma permissão para muitas pessoas olharem os games, esse cenário, que já é muito sólido também, lá fora e aqui no Brasil já tem uma importância, mas olharem se interessarem em conhecer de fato como funciona. E aí você teve uma maior audiência, realmente na questão dos campeonatos que estão hoje na televisão, os programas. Muitas empresas acabaram também se adaptando e pegando uma carona, um gancho nesse segmento, criando novos conteúdos. Então isso divulgou muito mais, né, do que talvez, se não tivesse ocorrido esse problema no momento, tardiamente isso poderia vir a acontecer. Isso antecipou esse acesso a população brasileira a conhecer um pouco mais sobre esse universo. Eu vejo que existe essa diferença, na verdade, pelo tempo de vida, de fato, desse mercado lá fora. Isso já aconteceu há mais tempo, então já está mais amadurecido. Hoje o Brasil já encontra-se num estágio mais aquecido, eu diria, né? A indústria hoje tem tido bastante resultado positivo quando se trata de associação de uma marca ao mercado de games. Você vê muitas empresas não endêmicas hoje fazendo ações dentro de jogos, ou com patrocínio, ou com ações realmente customizadas dentro de jogos. E aí você vai em várias esferas, né? Eu estou falando de títulos como Fortnite, que fizeram várias empresas fizeram grandes ações lá dentro, a eventos de menor porte, onde empresas começaram a experimentar, por exemplo, uma associação à marca. Uma maneira, por exemplo, da televisão também buscar rejuvenescer a sua audiência. É importante falar que esse momento atual, né, o povo brasileiro hoje não está mais focado em assistir conteúdo dentro de televisão, né? O digital está muito forte. Desaprendeu, então, né? Exatamente. E a população, o jovem hoje está acostumado a estar dentro da internet. Então, os conteúdos de internet levados para a televisão também é uma estratégia que a televisão adotou de puxar os games para dentro da sua grade. Funcionou. A gente viu aí bastante conteúdo sendo gerado e criado, e, enfim, é um resultado bem bacana que a gente está podendo experimentar. Existe, sim, essa diferença em relação ao mercado internacional ao mercado brasileiro, mas eu acho que agora a gente pegou a carona aí nesse rabo do foguete e agora o Brasil vai realmente decolar. Nesse sentido, eu acho que não é mais uma questão de quando o esporte eletrônico vai ser o mainstream. Ele já é o mainstream, né? Você já está na boca do povo e na televisão também. Leandro, então, como a gente estava aqui conversando, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa percepção da violência nos jogos, como é que isso influencia a formação do jovem. Vamos lá, né? Na verdade, a percepção de violência nos jogos ela já se transformou, né, ao longo dos últimos anos. Por quê? Existia um preconceito, na verdade, formado de que o jogador que
que está acostumado a jogar jogos de violência, jogo de tiro, vamos falar mais propriamente dito nesse sentido, ele teria uma propensão maior a se tornar um cidadão violento, enfim. E existe até um estudo da Associação Americana de Psicologia que defende e explica que é na outra linha, é realmente o contrário disso. Você, através do jogo, você consegue ensinar uma pessoa, principalmente um jovem em formação, a aprender a lidar com situações de derrota, né? Que ele vai aplicar isso para a vida, ele aprende a trabalhar e interagir em grupo desde cedo, ele precisa conseguir se comunicar melhor, ele aprende a respeitar opiniões hierárquicas, né? É importante ele desde cedo saber que ele vai passar situações na vida, que ele vai precisar obedecer ordens, entender limites, ele vai se tornar um cidadão mais preparado para várias situações que ele pode encarar na vida através de jogos. Então, não necessariamente o cara que está acostumado a jogar um jogo de tiro vai sair dali como era essa visão, com um comportamento para o lado ruim, né, da formação do caráter dele. Muito pelo contrário, ele tendo hoje essa oportunidade desde cedo, ele joga, por exemplo, num jogo de tiro dos dois lados. Ele joga fazendo um ataque, uma estratégia de ataque, mas ele também joga para fazer uma estratégia de contenção. Então, ele sai dali com uma consciência muito maior do que é certo e errado, porque ele sabe os objetivos daquele momento, né? E as empresas, hoje, elas já entenderam isso de uma maneira melhor também, e já existe uma redução no nível de rejeição, vou falar assim, de, por exemplo, empresas que se associam a jogos hoje, antigamente considerados jogos violentos. Ainda existem empresas que preferem estratégias mais conservadoras, né, que buscam jogos mais cartoonizados, mas já existe uma abertura muito maior. Eu acho que isso é uma tendência, porque existe hoje uma aceitação geral, um entendimento, muito mais esclarecido hoje para a população que aquilo é um jogo, né? É realmente uma atividade, um jogo, e a pessoa sabe diferenciar o jogo do real. E, Leandro, eu tenho visto que o movimento para o mobile também está indo assim direto, sem freio, né? Quer dizer, todos os jogos estão lançando alternativas mobile, então a garotada, né, mais jovem está entrando muito cedo já, muito né, cedo. nesse esquema. E como é que você vê isso para a relação, vamos dizer assim, da formação do indivíduo, né? Aquela questão da educação, você mesmo falou que já esteve aí envolvido com questão de ensino e educação, eu sei que isso é uma preocupação sua. Como é que fica essa questão e preocupação não só para os pais, mas, enfim, para todo mundo que forma opinião, como trabalhar isso para não brigar com o game, que não dá para brigar, é um mercado que já está estabelecido, mas como melhor aproveitar o game? Qual a sua experiência? Eu diria o seguinte, eu acho que esse fenômeno, né, do mobile no Brasil, na verdade, ele acompanha muito pela questão socioeconômica, tá? Então, por exemplo, através do mobile, 70% hoje da população brasileira hoje tem acesso e joga no mobile, tá? E por quê? Porque o mercado de console e PC no Brasil realmente ainda é muito caro, né? Então, pela situação socioeconômica do país, você tem um acesso ao celular e a jogos no mobile muito mais prático, né? E as empresas perceberam isso. Então, grandes fenômenos, né? Grandes jogos aí, vamos citar Free Fire, PUBG Mobile, enfim, alguns jogos nessa linha, Battle Royales principalmente, tiveram realmente uma adesão muito grande, principalmente da juventude, né? Então, hoje você vê que as pessoas estão sempre com o celular na mão. Para todo lugar que a gente vai, a gente tem acesso à internet ali, na palma da mão. O computador está na nossa mão, né? Então, isso facilita com que você fique muito tempo ali dentro e, às vezes, você não dedique o tempo em outras áreas, né? Mas existem, sim, alternativas de você trabalhar a questão de ensino, ter o acesso à informação, também através de uma plataforma como celular, tablets, enfim. Então, na verdade, existe uma preocupação, eu acho, muito grande em relação à questão da formação desse indivíduo, né? Da juventude no país, pela questão do consumo de horas nessas plataformas. Mas eu acho que isso já teve um momento pior. Já existiu uma fase onde os pais, principalmente, se preocupavam muito mais com, por exemplo, esse acesso
em demasia, né, nessa ferramenta, porque não via ali uma oportunidade de crescimento, né? Mas hoje você tem diversos conteúdos, diversas informações realmente relevantes sendo passadas para esse jovem por esse canal. Então, acho que o mobile hoje ele representa talvez uma maior inclusão e um maior acesso à educação, principalmente no Brasil, né? Por conta de todas essas questões que a gente tem com a parte de ensino, o acesso, principalmente a quem tem a baixa renda. Então, você ter o acesso à internet na palma da sua mão, através do celular, você com certeza hoje precisa realmente, e eu acho que já é visto por boa parte da população, como uma alternativa sadia. Tem que saber dosar, você precisa saber encontrar o equilíbrio entre você estar direto na internet, enfim, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa praticar esporte, você precisa se alimentar bem, descansar, dormir, né? Mas eu vejo como uma ferramenta positiva. Então, acho que ela é inclusiva, ela ajuda, existem vários aplicativos de ensinos hoje, né? Via celular, então as escolas estão utilizando essa ferramenta também para ensino, justamente porque nem todo mundo tem acesso a PC. Então, realmente é algo bem bacana. Desculpa te cortar, mas tem também a questão da gamificação do ensino, né? Que através desse formato você consegue fazer com que o jovem ele se interesse mais pelo ensino e consiga participar mais, né? Se divertindo, que é uma área muito interessante, bem legal. E verdade. Aqui no Brasil, desse percentual, né, 61% dos brasileiros jogam em celular. Então, jogam, eu diria, não só casualmente, 61% do brasileiro joga para disputar. Não significa que ele está disputando um prêmio, tá? Mas significa que ele está participando de competições consideradas sérias. Ele é um hardcore gamer. Então, é um percentual maior, inclusive, que o percentual americano. É 61% no Brasil contra 27% nos Estados Unidos. Aí vai muito naquela linha que eu expliquei, a questão do poder aquisitivo, do acesso a um computador, né, a um console lá fora, faz com que esse percentual seja diferente. Então, isso que eu ia te falar. Eu vejo que esse crescimento, e você mencionou a questão da inclusão, né, social, através do game também, e eu fico imaginando que, assim como o jogador de futebol, algum tempo atrás, era uma alternativa de melhoria de vida para uma classe social que não tinha tanto acesso à educação, à informação, ou que, enfim, não tinha uma infraestrutura legal de suporte e via ali naquele sonho de ser um grande jogador de futebol uma alternativa também para fazer um movimento social da família, eu estou vendo que isso também está acontecendo com o mercado de games, que o eSports está aparecendo também como profissionalizante de jovens que são de comunidades e que estão vendo ali uma oportunidade deles melhorarem de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade. A gente tem aqui um dado importante, né, que cerca de 81 milhões de brasileiros hoje jogam e consomem games, né? Então, você pegar a juventude e dar para ela uma oportunidade que, através desse cenário, ela pode mudar de vida, né? É exatamente o fenômeno que aconteceu com o futebol na formação de grandes atletas e famílias, né? Que hoje estão em situação financeira positiva, né? Não preciso nem entrar no detalhe nas pessoas que realmente se tornam milionários com carreiras como foi no futebol e como acontece também hoje dentro do esporte eletrônico. Mas o simples fato de você criar um novo canal para que pessoas tenham oportunidade na vida, né? Ainda mais no Brasil, né? Onde você pode ter a oportunidade de transformar vidas através de um acesso que talvez esses pais dessas pessoas nunca imaginaram quando compraram, por exemplo, um telefone celular, depois daquela criança ter pedido muito, e ele fez aquele esforço e conseguiu dar aquilo para aquela criança. Então, através desse movimento, que parece pequeno, você pode ir lá na frente transformar vidas, fazer carreiras e realmente criar aí para o Brasil uma oportunidade de crescimento, né? Você melhorar, inclusive, aí o cidadão. Então, é realmente muito interessante ver que esse fenômeno do futebol está se repetindo hoje nessa indústria, né? Dos games, né? De campeonatos de esportes.
Enfim, a tecnologia proporciona essa mudança, né? Do passado, hoje está se repetindo. E você estava comentando das empresas que estão observando essa oportunidade e investindo em marketing, né, para captar já esse público mais jovem e até para reforço de marca, porque são os novos consumidores, né? Então, tem ali um perfil bastante consumista também nesse mercado, Muito, não tem? Pessoal muito. que curte mesmo, compra de Isso. tudo. É engraçado, a gente vê, na verdade, a gente que está sempre interagindo, né, e lendo sobre o conteúdo, a gente vê cada história que, às vezes, é de deixar o pai arrepiado, né, porque tem uma questão impulsiva aí por trás, né, o jovem gosta tanto daquilo, quer tanto consumir aquilo, que ele não percebe que ele está consumindo um produto que, de fato, aquilo custa, tem um dinheiro envolvido, né, tem uma necessidade por trás ali financeira de sustentar algumas ações dentro do mercado de games, e realmente, muito na impulsão, as pessoas realmente consomem bastante. Então, é um mercado realmente bastante aquecido e que já, até ano passado, né, gerou de receita 1,6 bilhões de dólares. Né? Então, realmente, você vê o tamanho dessa indústria, o potencial. E as marcas, obviamente, percebem que através dos jogos, né, através da gamificação, ela consegue atrair, fazer algum tipo de ação pontual, específica, que converte em venda instantaneamente, né? A gente vê, por exemplo, ação de marcas aí em eventos, em campeonatos de games, ou ações de merchandising durante eventos, né? Enfim, empresas que, inclusive com a gente também, que participam, que a gente monta a campanha junto, realmente você percebe que tem uma estratégia aí por trás de conversão, geração desse lead. É bem interessante, é um mercado realmente que está sendo bastante explorado positivamente, né, eu diria, realmente está gerando resultado para muitas marcas que não conheciam essa indústria e resolveram se aproximar dela. É bem legal, é bem interessante ver que hoje o esporte eletrônico e o setor de games, de modo geral, consegue oportunizar e criar essa conexão entre as marcas, né? É bem legal. Eu queria até que você falasse um pouquinho dessa questão do que é esporte eletrônico no mercado de games para o nosso público entender um pouco melhor essa linguagem. Vamos lá, a gente tem, na verdade, dentro do mercado de games, você tem, como eu expliquei lá atrás, o jogador que é o casual, né? Você tem um entusiasta, você tem um hardcore, você tem aquele jogador que joga profissionalmente. O cara que é hoje um profissional de games, ele realmente começa uma carreira, ele tem uma doutrina, ele tem uma organização por trás, em sua grande maioria, né? Você tem um suporte, desde psicológico até um acompanhamento nutricional, fisioterapia, você tem todo um apoio para que ele tenha alta performance. Então, de fato, é uma carreira desportiva. Então, você tem ali que lidar com emoções, você é obrigado a aprender a conviver em equipe, respeitar a hierarquia, tirar sempre o seu melhor, aprender com as derrotas. Né? Então, é uma carreira que ensina muito, né? Além de ser prazerosa para quem joga, como é o futebol, para quem gosta de jogar futebol e trabalha com futebol, trabalhar com esporte eletrônico, você ser um atleta, um jogador de esporte eletrônico, é bem legal, porque você pode fazer o que você gosta, você tem a oportunidade de se tornar um ídolo para gerações, se tornar famoso, você consegue desempenhar profissionalmente aquilo e ter dali o seu salário, né, a sua renda, crescer, né, na vida através do esporte eletrônico. Então, realmente, a diferença é basicamente essa, que você tem uma doutrina desportiva realmente séria, de muitas horas de dedicações semanais, né, em larga escala, quando você tem um desempenho para uma organização, por exemplo, maior, você passa muita parte do seu tempo viajando. A gente experimenta aí contatos, né, com organizações, a gente às vezes está falando com um time que está num dia num país, no dia seguinte ele já está no outro, e no outro ele já está em outro. Competições atrás de competições. Então, realmente é uma carreira desportiva puxada, viu? O cara tem que gostar muito, tem que querer realmente ser muito bom, porque tem muita gente boa no esporte eletrônico hoje sendo profissional. Legal. E eu estava olhando aqui do ponto de vista de negócio também, né? Isso deve atrair bastante investimento do mercado, né? Assim, fora Sim. As empresas que entram com patrocínio e tudo mais, existe já alguma coisa relacionada a fundos de investimento para games? Você sabe se já tem um movimento de mercado em cima disso?
Existe e não é de hoje, né? Isso já é uma tendência, inclusive lá de fora também. Isso está começando a acontecer com mais força no Brasil hoje, mas independente do fundo de investimento estar vindo para dar esse suporte, você tem iniciativas pontuais de algumas empresas hoje até em larga escala, né? A gente vê, por exemplo, grandes empresas no país que já estão aí há 3, 4, 5 anos fazendo participações quase que mandatárias, né? Existem empresas do segmento de telecomunicações, por exemplo, que já estão dentro desse segmento, até com organizações com nome, usando o seu próprio naming rights num time. Então, tem um envolvimento aí muito forte dessas marcas, dessas empresas. O fundo de investimento vem para ser um suporte a tudo isso, ele realmente alavanca, né? Você tem o fundo de investimento, você tem startups voltadas para games, tudo isso criando esse ecossistema, fazendo esse ecossistema ser mais forte, né, injetando dinheiro nessa indústria, e existe aí um retorno a médio e longo prazo, né? Claro, as empresas têm oportunidade de entrar de diversas maneiras. Elas podem entrar menores e criando um vínculo, associando a sua marca, ou aquele time, ou aquele streamer, ou aquele jogador, né? Tem muito movimento de empresas diretamente ligada a um patrocínio individualizado, né? Então, em alguns casos, elas entendem que por estratégia é uma maneira de visibilidade maior ela tem uma exposição no campeonato, por outro lado, ela tem um alcance, às vezes, mais direcionado com um público-alvo se ela patrocina um streamer. Então, tem muita estratégia de mercado aí por trás. O fundo de investimento é um desses braços que alavanca esses negócios, né, para gerações de novos campeonatos, novas empresas, novos jogos, né? Então, tem sempre muita novidade, né? O investimento no setor está muito forte. E com relação ao desenvolvimento de jogos, como é que o Brasil está se comportando nesse sentido? A gente tem grandes desenvolvedores, a gente ainda está engatinhando nisso. Como é que você vê? Eu diria que nessa área o brasileiro ainda está num momento inicial, né? Eu acho que a gente tem sim grandes ações, mas não existe hoje uma grande publisher local brasileira de destaque, como por exemplo tem títulos lá de fora que fazem muito sucesso no mundo. Mas é uma indústria muito importante, né? A gente vê que existem iniciativas, bastante iniciativas indies, né? Você tem empresas jovens desenvolvedoras lançando vários produtos e às vezes elas conseguem resultados muito interessantes sem necessariamente precisarem estar lançando blockbusters, né? Jogos que realmente viralizam, mas que jogos menores que alcançam, às vezes jogos até mais simples, que alcançam resultados tão interessantes quanto se você tivesse focado num grande projeto. Então, realmente, o estágio hoje que eu vejo, né, do brasileiro não é a minha principal área de atuação, mas o que a gente acompanha e que a gente consegue ver é que existe aí um cenário ainda necessitando de um pouco mais de fomento, né? Existem muitas ações individualizadas, precisa de um grande polo. O ideal é que o Brasil consiga ter um nicho, um polo focado para ajudar esses desenvolvedores a se alavancarem. Isso realmente eu acho que é o que talvez esteja faltando hoje para que no Brasil consiga ser resultados como lá fora hoje já se tem. Então, é um mercado bastante promissor, né? A gente está só começando nessa brincadeira. É Já verdade, já tem muita oportunidade. a gente vai estar com o mercado mais maduro, com certeza. Leandro, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Foi um prazer a gente falar um pouco desse mercado, que é tão instigante, né? O mercado Verdade. de games. E também é variado, né? Ele não tem um único perfil. Você vê a manifestação de várias frentes, né? O pessoal que gosta mais de jogos de esportes mesmo, né? De futebol e outras categorias de esporte, o pessoal que gosta mais de jogos de ação, né? Tem o pessoal Exato. do RPG, do cosplay, tem uma série de frentes aí, né? E piscando o olho já vão ter novas, porque é uma indústria que se reinventa O constantemente. tempo Eu que todo. agradeço aí a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês, explicar um pouco da nossa experiência, né? Como é que funciona a nossa indústria. Sempre um prazer, viu? Muito obrigado, Flávia, pelo convite. Né? A gente está aqui à disposição para estar sempre trazendo conteúdo, informação, novas oportunidades aí para esclarecer e ensinar
sobre a nossa indústria. É um prazer. Muito obrigado, viu? Foi ótimo, muito obrigada. E você que se interessou pelo mercado de games, fique com a gente acompanhando, que a gente vai seguir nessa linha. É um mercado que cresce muito, como nós já falamos, e o Leandro pôde explicar para você, que tem bastante oportunidade de negócio. Muito Verdade. obrigada pela sua audiência, Leandro, mais uma vez obrigada. E a Prazer gente foi se meu. vê na próxima edição do Diz Aí. Não esqueça de curtir o programa, de se inscrever no canal, para que você possa sempre estar atualizado. Nos vemos na próxima edição. Até lá!